Vamos lá, então. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde às nossas convidadas, que eu já vou apresentar daqui a pouquinho. Quero saudar a todos e todas. A gente está iniciando mais uma live e essa semana a nossa live é muito especial, porque ela não é sobre o tema do coronavírus, ela é uma live que vai trazer muita empatia, muita sensibilidade para a nossa semana, a live sobre a Semana do Brincar. Nós, aqui em São Leopoldo, para quem está chegando, nós temos uma lei de minha autoria que foi aprovada o ano passado, que institui a Semana do Brincar no município, onde várias educadoras, principalmente essas duas que estão aqui na tela e tantas outras que não estão aqui, participaram, inclusive, conosco da construção dessa lei. São educadoras que têm uma trajetória voltada para a educação infantil, para o lúdico, experiências na construção do brincar com as crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? E hoje a gente está iniciando em São Leopoldo a Semana do Brincar, porém, em razão do período que a gente está enfrentando de pandemia, de isolamento social, né, onde as escolas não estão com as suas atividades regulares acontecendo, mas a relação dos educadores com as crianças tem se mantido. O nosso desafio nessa semana é brincarmos em casa. Então, a gente vai iniciar essa live dando as boas-vindas para quem nos acompanha. Eu vou apresentar aqui as nossas duas colegas que estão conosco, as nossas convidadas, né? Então, vamos lá. A Rose Domingos, essa simpática aqui do cabelo vermelho, né? Ela é assessora pedagógica das escolas de educação infantil credenciadas, né, pela oferta de vagas em parceria com a Prefeitura de São Leopoldo. Ela é pedagoga, brinquedista, homepiana, uma das idealizadoras do coletivo de professoras pretas, apaixonada pelo brincar e pesquisadora do brincar na natureza e das culturas negras na infância. E, ao lado, a professora Daiane Silveira, que vem de uma caminhada também nas escolas de educação infantil, desde antes delas serem escolas. É assessora pedagógica da educação infantil na SMED, tem por formação pedagogia e pós-graduada em gestão escolar. Então, gurias, eu quero dar as boas-vindas a vocês, agradecer a oportunidade de nós juntas hoje falarmos de um tema tão gostoso, né, tão especial para nós como educadoras. E passo a palavra, então, para a Rose, para dar as boas-vindas, e depois para a Dai. Boa tarde, é um grande prazer estar hoje com vocês, falando de um tema tão bacana, tão importante, que enche meu coração de alegria, né? Que é o brincar. E mesmo em tempos de pandemia, a gente não pode deixar de pensar e de se apropriar do que é esse brincar, né? Eu estou muito feliz com essa live. Olá, tudo bem? Estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho e conversando sobre essa temática, né? O brincar, que para nós na educação infantil ela é tão importante, tem cada vez mais sido vista de uma forma, né? Que, como é que eu vou dizer, potente, né? Que a gente sabe que a partir disso a criança ela aprende, ela se desenvolve, né? Então, para nós é muito gratificante, assim como disse a Rose, estar aqui nesse momento podendo compartilhar um pouquinho. Muito bem. Então, gurias, a gente vai iniciando a nossa conversa. Tem muitas pessoas aqui que já chegaram dando boa tarde, dizendo que vocês são queridas, são importantes mulheres da educação infantil. Eu sempre inicio as nossas lives com uma poesia, e hoje a gente separou, né, com a ajuda da Tabita, minha jornalista, nós separamos um texto de uma professora. O nome dela é Renilda Viana, e ela fala sobre brincar de brincadeira. Ah, como era bom ser criança, brincar de pega-pega, fingir que é cabra cega e entrar no jogo da velha. Correr de esconde-esconde, brincar de corre-cutia, virar estátua e viver a fantasia.
Não existe coisa mais legal. Ganhar do vovô no jogo do peão, ser craque no jogo, fazer o danado girar na mão. Brincar de brincadeira não exige muito. Um papel vira uma pipa ou um barco para passear. É só esperar o vento ou a chuva e começar a brincar. Duro ou mole e pula a corda. Jogo da forca, queimada ou balão. Não importa a brincadeira, vale a diversão. Já brinquei de casamento oculto, aposto que já ouviu falar. É do tempo da vovó, foi ela que ensinou a brincar. Pulei amarelinha e joguei bola de gude, passei anel e cantei ciranda, fiz a dança das cadeiras e ouvi histórias na varanda. Ah, como era bom ser criança! Ter uma infância brincada, nada mais gostoso de lembrar. Sinto pela infância de hoje, que passa o tempo sem brincar. Brincar de brincadeira, correr descalça, brincar na terra, tomar banho de rio, sem perceber que o dia se encerra. Ah, como era bom ser criança, que saudade de brincar. Sinto pela infância informatizada, a geração do sofá. Então, essa autora aqui, ela traz uma provocação, né? Ela fala da saudade do brincar, como se o brincar fosse exclusivo das crianças. E hoje a gente vai falar o quanto ele atinge a todos nós, né? E ela também fala de uma geração do sofá informatizada, né? Que é esse momento que a gente vive das tecnologias. Então, com esse texto, eu quero começar dialogando com vocês, falando que vocês falem um pouquinho sobre o direito ao brincar, né, sobre os movimentos que a gente pode construir ao longo da nossa vivência humana e social, e como o brincar perpassa todas as gerações. Rose. Então, é linda essa poesia, né? Ela traz grandes reflexões e grandes provocações, né? Nós temos o hábito de falar dessa geração que está aí, né? Só que a criança que está aqui hoje, ela é reflexo do adulto que está aqui. Então, se essa criança não sai das telas, é porque os adultos que estão no entorno dela também não saem das telas. O adulto passa, né, o tempo todo nesse movimento e a criança vai por repetição, né? O que tem de tão bacana nessa tela que faz com que a minha mãe, ou que meu pai, ou que minha tia, minha avó, fique concentrado nela o tempo todo? Então, a criança acha aquilo muito interessante e também busca isso. Diferente da outra geração que brincava com o peão, que fazia todos esses movimentos, né, e que a gente pode hoje resgatar. Não precisa ser radical, totalmente contra as telas, né? Mas que a gente possa fazer uma mediação e que o tempo nas telas ele seja menor e que nós adultos possamos tirar um tempo para brincar com a criança, para ensinar ela. Se ninguém ensinar uma criança a jogar uma amarelinha, um jogo de 5 Marias, por exemplo. Jogo de 5 Marias é um jogo que necessita que seja ensinado. A criança não vai sozinha se tiver, ganhou de presente, tá lá. Se ninguém ensinar ela a brincar com esse jogo, ela não vai brincar. Se ninguém ensinar ela a pular corda, ela não vai pular, porque ela não tá vendo. E antigamente, a gente tinha uma outra questão. Primeiro, os mais velhos ensinavam os mais novos, né? Os adultos ensinavam as crianças e as crianças mais velhas ensinavam as crianças mais jovens. Então, as crianças aprendiam sempre olhando, sempre, né? Pular corda, por exemplo, né? As crianças mais jovens da escola viam as mais velhas pulando corda e aprendiam esse movimento naturalmente, só olhando. Mas hoje em dia, as crianças mais velhas não estão pulando corda para que as mais jovens aprendam com elas. Então, a gente tem que prestar atenção nesse ciclo. E nós, adultos, que não estamos fazendo com que ele gire, com que ele tenha essa potência toda que ele tem, né? A criança pode usar o celular? Pode, mas ela pode também brincar na rua, subir em árvore. Agora não, agora nós estamos num outro momento, né? Sim. Mas anterior, logo aqui, logo atrás de nós,
a gente tinha essa liberdade, né, da criança brincar na rua, brincar no parque, brincar em contato com a natureza. A gente vem nesse movimento fazendo, né, com que as pessoas entendam qual é a importância desse brincar junto à natureza, os espaços abertos, né? E o Dia do Brincar também vem fazer um pouco disso, né? De que os adultos olhem para esse brincar potente, e olhem também para esses espaços ao ar livre, né? Que existem. Lembrando, novamente, que a gente está num outro período agora, né? De pandemia, onde esse brincar fica mais restrito, mas que a gente tem como fazer de outra forma, dentro da nossa casa, dentro do nosso apartamento, né? Pela janela, quem tem um espaço muito reduzido, pela janela, o que a gente consegue fazer pela janela, né? Quantas observações, bolinha de sabão, né? Alguns movimentos, um barangandã que tu bota na janela, fica segurando, uma pipa que a criança constrói, né, e coloca lá na janela e fica olhando o movimento que o rabo dessa pipa vai fazer lá de cima do seu apartamento. Quem sabe ela constrói uma pipa com um rabo maior e esse rabo vai lá embaixo na casa do vizinho, e o vizinho lá de baixo vai se interessar e vai olhar pela janela também, né? Então, que a gente possa ir pensando outras formas de focar no brincar, né? Nesse brincar potente que a gente tem. Legal, Rose. Vamos ver a Daiane. Eu penso que, a partir do que a Rose diz, né? Tem tantas possibilidades no brincar, né? Ele nos proporciona tanta coisa, né? E que o adulto que nós somos hoje, como a Rose vinha dizendo ali, né? A nossa geração era a geração que brincava, que ia para a rua, né? Que podia correr, subir em árvore, mas que o adulto que nós somos hoje possa lembrar um pouquinho dessa criança que nós fomos, né? E trazer para essas gerações, né? Trazer para essas gerações aquilo que a gente também lá, resgatar a nossa infância, né? Porque o brincar, ele não é só brincar, né? Como eu disse, ele tem muitas possibilidades, ele tem muita aprendizagem no brincar. Né? A criança ela vai se desenvolver integralmente, porque é assim que ela aprende, é brincando, que ela assimila, que ela cria hipóteses, né? Então, assim, eu penso que a geração se a gente valorizasse um pouco mais, né? O brincar, o levar isso mais a sério, porque brincar é coisa séria, né? A gente sempre diz isso, que brincar é coisa séria, né? De uma forma que também deixaria as coisas mais leves, né, Ana? Hoje a gente vive num meio que... uma situação que nos tá pesada, né? A gente sabe que Sim. Tá difícil, não tá fácil, mas ela pode se tornar um pouquinho mais leve, né? Quando a gente traz para nossa vida, para o nosso cotidiano, um pouquinho da criança que a gente foi lá atrás. Muito bom. Bom, vamos ver aqui a participação. Nós temos muitas pessoas aqui, eu não quero deixá-las sozinhas aqui. Então, a maioria aqui cumprimentando vocês, a Fernanda, obrigado por estar aqui com a gente. A Raquel fala que as escolas municipais poderiam passar atividades. A Kelly, uma ótima tarde a todas, Semana do Brincar. Rosane Romanini, parabéns a todas. A Grazi Freitas, querida Rose, sou fã. Rose Domingos, uma grande mulher. A Tatiane Gil, boa tarde a todas vocês. O Adriano dizendo, em defesa do direito de brincar para as crianças. Olá, meninas lindas. Cristiane Winter. A Mariângela, boa tarde, gurias. O Lipe, dando boa tarde. Cristiane, dando boa tarde. Duas queridas e importantes da educação infantil. Que bom participar com vocês, diz a Cleci. A Noemi também dando boa tarde, ex-colega de vocês. A Loreto, né, que é psicóloga, dando boa tarde também. A grande maioria aqui participando com uma saudação, né? A Carolina Severo, Educação de São Leopoldo, Educação Infantil, muito bem representada por essas duas colegas. Guilherme Luana, parabéns, Daia Silveira. A Escola Borges de Medeiros, dando boa tarde. A Jaqueline Hansen, que participou tanto daquele movimento com a gente, dando parabéns. A Ondina, né, Coruja, aqui acompanhando, boa tarde, gurias, além de mãe,
é colega da educação infantil. A Alexia também dando boa tarde, parabenizando pela participação. Rose, tu me representa. A Escola São João Batista. A Carla, coordenadora pedagógica. Que maravilha brincar com vocês. Nossa senhora, tem um fã-clube aqui, gente. E a gente nunca deixa morrer essa criança que brinca dentro de nós, diz a Grazi. O Ederson, né, em tempos tão difíceis por conta da pandemia e pela negligência do governo federal, tão bom poder falar sobre essa temática. A Marisa também está aqui. Boa tarde, pessoal. Importante a iniciativa. O brincar deve estar presente sempre, principalmente agora, né? Então, a grande maioria aqui saudando a temática, né? Depois eu vou lendo mais um pouquinho para não ficar tão aqui focada só nos comentários. Vou pedir que vocês que estão aqui presentes, acompanhando, compartilhem a nossa live, porque se cada uma compartilhar, ela vai chegar a muitos pais, a muitas mães, a outras colegas educadoras, e o assunto vai tomando conta. E, na verdade, a nossa proposta hoje é a gente falar sobre essa semana, né? Vocês poderiam contar um pouquinho sobre esse movimento, né? Desde 2017 começa, então, o Dia do Brincar, né? E a partir do dia de 2019, com a Lei da Semana do Brincar, nós participamos ali no Parque Imperatriz, né? De um dia muito festivo, com muita articulação entre educadores, entre crianças, né? E aí a gente chega em 2020, nós estamos diante de uma pandemia onde todas as crianças estão em casa, deveriam estar, né? Alguns pais estão em casa, outros estão trabalhando. Então, o desafio desse ano seria poder transformar a temática do brincar numa temática presente dentro de casa. Então, como é que pode ser esse desafio, Rose? O brincar em casa. Será que eu tenho brinquedos? Será que eu saberia? Que brincadeira eu poderia fazer? A secretaria criou uma página, né, um evento. Vocês podem entrar lá no site da SBED e lá está havendo uma participação das educadoras da nossa rede, dos estudantes, que vão compartilhar as experiências. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como vai ser essa semana, né? E se quem está em casa, por nós, hoje saia estimulado, né? A participar de alguma forma desse momento lúdico, mesmo que seja dentro de casa. Aumenta o nível de criatividade, aumenta a dificuldade ou não aumenta, ou é a gente que precisa ressignificar um pouco também esse momento triste, doloroso, num momento também de criatividade, de afetividade? São coisas bem importantes que tu traz, sabe, Ana, porque a gente tem acompanhado todo o processo com as famílias, né? Das escolas que eu faço assessoria junto com a Vânia, com a Jaque, com a Letícia, são 42 escolas, né? Que são as escolas credenciadas, né, ou parceiras do município, através do convênio. E isso dá em torno de 3.500 crianças, né, nessas 42 escolas que a gente tem conveniadas. E a gente vem acompanhando as famílias nesse processo, o que tem sido muito difícil, muito doloroso para a maioria das famílias, né, de conseguir manter esse isolamento, de conseguir se manter na sua casa, né, sem fazer aglomeração, né, e tomando os cuidados necessários. Mas o que a gente precisa pensar, eu acho, nesse momento, é que a gente precisa ser muito verdadeiro com as nossas crianças. A gente não pode fazer de conta que a gente está numa bolha, está no mundo cor-de-rosa, que está tudo bem, está tudo maravilhoso, né? Eu tenho recebido relatos de crianças que estão mais agressivas em casa, crianças que estão com dificuldade para dormir, crianças que estão dormindo com os pais que não dormiam mais na cama com seus pais, né? Então, a gente vem conversando a respeito desse movimento. E a gente tem percebido nessas conversas, nos retornos, que essas orientações de ser muito clara com as crianças têm ajudado nesse processo, né? De falar
às vezes a mãe não está bem, se a mãe precisa chorar, mas de nomear esses sentimentos que a gente está sentindo nesse momento e de buscar, isso é uma coisa que eu tenho falado principalmente com as professoras, de buscar transformar a nossa casa num santuário e não numa prisão, né? Então, eu tenho que ficar na minha casa nesse momento. Bom, o que eu reclamava antes? Começo por aí. O que eu reclamava antes que eu não tinha tempo de fazer e agora eu tenho? Ah, tá. Eu tinha o livro que eu queria ler e não conseguia, tinha não sei o que eu queria fazer e não conseguia, eu começo por aí. Então, esse adulto, ele precisa estar bem para dar o suporte para a criança que está com ele dentro dessa casa, né? E aí a gente tem que, eu acho que a gente tem que pensar e buscar muito essa nossa criança lá da nossa infância, a criança que eu fui, né? Então, a questão de fazer pão com seu filho, como é que é fazer o pão, fazer a massa, né? Fazer massinha de modelar, que daí tu põe cor, e que é uma massinha que pode para crianças menores. Tem vários sites muito bons dando dicas, né? E dentro lá da página da SMED também vão ter, dentro do evento, terão algumas dicas desses movimentos. De uma visitação ao museu, uma visitação ao Zoológico de São Paulo, por exemplo, é um zoológico que está com visitação online. Aí tu entra lá num link, aí tu consegue fazer a visitação. Então, tu pensa naquelas coisas gostosas que tu gostava de fazer, aquelas coisas bacanas, e aquilo que tu não fazia porque tu não tinha tempo, começa a tirar tempo para ficar com essa criança, para brincar com ela, para observar, né, as coisas que ela tá te dizendo, ela tá te mostrando, né? A gente tem visto e tem escutado muita experiência de construir cabana dentro de casa, né? E essas crianças, tinham crianças que nunca tinham construído uma cabaninha, porque, tipo, a cama da mãe não pode subir. E agora, nesse período de quarentena, estão podendo pular na cama da mãe, estão podendo fazer um outro tipo de brincadeira, né? A gente está com uma outra rotina, então levanta mais tarde, de manhã, porque tu dorme mais tarde à noite, né? Levar um cafezinho na cama, fazer algumas coisas assim que são buscar esse afeto, esse carinho, de uma forma que a gente consiga suprir isso que está acontecendo e essa necessidade que a gente tem de sair da nossa casa, né? Então, tem brincadeiras que a gente pode fazer, né, com as nossas crianças, né? O que a criança gosta de fazer, né? Vamos fazer uma... Eu tenho uma amiga que mora em apartamento e esses dias ela brincou com argila dentro do apartamento dela, ela nunca tinha deixado o filho dela brincar com argila lá dentro, e ela brincou com argila e melecou, então ela preparou um espaço que ela pôde brincar com ele, melecar, fazer tudo aquilo que eles tinham o desejo, né? E a argila é um elemento que troca energia, né? Então, se tu tá tenso, tá irritado, tu pega a argila ali, tu vai trocando energia com ela, isso te ajuda, tem toda uma questão terapêutica, né, que eu não vou entrar, que não é a minha praia, né, mas existe essa troca de energia quando tu faz esse movimento, esse contato ali, vai amassando, tu vai liberando coisas que te ajudam e te auxiliam a te acalmar, né. Então, claro, esse movimento a gente adulto vai ter que parar e fazer com as nossas crianças, né, de pensar brincadeiras, coisas, eu aprendi lá na minha infância, cama de gato, que é só uma linha, tu amarra a linha, tu tem que saber fazer o movimento, passa pelos dedos, um tira, um pega, então nunca parou para ensinar isso para a criança, nunca sentou para brincar com a criança no chão, ou sentou poucas vezes, né? Então sentar, e não é aquele brincar junto que a gente adulto tem, que a gente fica o tempo todo, tá, mas agora, o que tu vai fazer? O que tu tá... Não. Conduzindo, deixa ela, e a gente vai ser conduzida por ela na brincadeira, né? Também preciso me colocar nesse papel de ser conduzida pela criança na brincadeira, e ela vai me dizendo o que eu faço, o que eu não faço, até onde eu posso ir, né? Precisa ter esse traquejo, assim, digamos.
Daiane, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa relação das escolas, dos educadores com seus estudantes nesse processo agora, em razão de não haver aulas. Como é que tem sido, assim, como é que a secretaria tem construído esses movimentos? As escolas têm mantido relação, né, com seus estudantes. Acho que isso é muito importante também para não perder o vínculo, né? Pode comentar para nós como é que está esse processo? Sim. A orientação da Secretaria de Educação, então, né, a gente optou, fez várias conversas, a gente, né, a opção, atividade à distância, a gente não, como é que é? Como é que eu vou dizer? A gente não está pensando nessa possibilidade, né? Por quê? Porque, principalmente na educação infantil, não há possibilidades, né? Por quê? Porque a criança, ela se desenvolve a partir das experiências, das vivências, né? O brincar, ele é currículo na educação infantil, né? Então, assim, ó, não é só mandar uma folhinha para casa, não é além disso, né, Ana? Então, assim, é o posicionamento da secretaria de que não há possibilidade das atividades à distância, do envio dessas atividades, né? Mas a gente tem trabalhado muito forte com a questão dos vínculos, né? Que as escolas mantenham vínculos com as famílias, com as crianças, até porque essas crianças, elas estão há bastante tempo já sem ir para a escola, estão longe dos amigos, né? Muitos não visitam avós, tios, então estão ali mesmo com a sua família, né? Isso para eles, às vezes, como a Rose falou, é difícil deles entender, tem que ter um diálogo aberto para que eles entendam o que é esse processo, né? Mas a secretaria, então, a orientação é de que haja essa manutenção de vínculos, né? E isso tem acontecido de uma forma muito bacana. A maioria das escolas, e aí eu falo das EMEFs também, mas principalmente das EMEIs, que é onde é o meu campo, minha área de atuação, né? Tem sido assim, ó, surpreendeu, assim, a nós mesmo, enquanto assessoria, né? Porque está sendo um trabalho muito bonito, assim, quem está acompanhando pelas redes sociais, assim, nós que estamos ali, né? É bacana, as professoras estão fazendo kits brincantes para as crianças, né? Vídeos com contação de história, com roda de música. Então, assim, ó, muita coisa legal, mostra o quanto a nossa rede tem professores capacitados, né, com potencial, sabe? Muitas vezes a gente não tem essa noção, né? Quem está lá no seu mundinho da escola não consegue perceber isso, às vezes, do colega, né, da rede como um todo. A gente está conseguindo ter essa visão, assim, do quanto a nossa rede é potente, né? E os professores têm sido peças-chave, assim, para manter esse vínculo, né? As equipes diretivas, né? As supervisoras. Então, assim, teve uma escola que fez esse kit brincante, a equipe diretiva levou nas casas, claro, mantendo todo o cuidado, né? A higienização, o uso de máscara, de luvas, mas foi muito bonito de ver, sabe? Foi bonito, assim, as crianças ficaram felizes de vê-las, né? Claro, obviamente queriam abraçar, mas tinha todo um cuidado, né? Então, assim, é emocionante, sabe? Outra escola também, as professoras, né, duas professoras tiveram a iniciativa, tá sendo muito bacana, assim, já parabenizar, né, as EMEIs, já que eu tô aqui e o meu campo de atuação é nas EMEIs, né? Me orgulho muito do trabalho que está sendo feito, né? Porque, assim, a gente sabe da caminhada da educação infantil, né? Que era o que a gente já comentava. Nós vínhamos de uma caminhada da assistência, né? Então, assim, a partir de que a educação infantil ela passa a fazer parte da educação básica, a gente consegue muitos avanços, né, Ana? Com certeza. Eu iniciei, assim, bem antes, fui estagiária, né, lá em 90 não preciso, Guaraná com rolha, que nem diz a minha colega Carol, né? Lá, muito atrás, fui estagiária. Não precisamos entrar depois volto, então, como, né, professora nomeada, então consigo acompanhar, fui mãe, tive as minhas filhas também em EMEI, então consigo acompanhar, né, essa construção, essa trajetória, essa construção da educação infantil, né, e ver esse resultado hoje, assim, desse alinhamento de concepção pedagógica
para nós é muito gratificante, né? Assim, essa coisa de entender a infância, né? O que é peculiar, o que é específico dessa faixa etária, né? Então, assim, isso nos deixa muito felizes. E a Semana do Brincar, eu penso que é um presente para nós, assim, né? Porque a gente consegue, sim, colocar algo que é do currículo da educação infantil, dar essa visibilidade que a lei trouxe, né, Ana? Porque a gente, antes mesmo da gente propor para as escolas, elas já estavam por si só pensando na Semana do Brincar, né? Então, assim, mostra que a lei marcou, né? E a gente está bem contente mesmo, mas o que a gente vem trabalhando enquanto secretaria reforça a manutenção de vínculos, né? Que é o que está sendo feito. Muito bom. Bom, aqui as colegas continuam, né, cumprimentando vocês, dizendo que agora, com a questão da pandemia, a Alexia fala que também vai ser repensado o brincar, né? Então, a gente está vivendo num momento de transformação das relações, né, gurias? A maioria aqui, então, dando boa tarde. Eu e a Val estamos tomando chimarrão e escutando vocês, diz a Gláucia Zanata. A Kelly também dizendo que time, a Rosane, né? Parabéns, São Leopoldo, uma cidade que conquistou a lei da Semana Municipal do Brincar. É uma cidade que respeita o direito de brincar das crianças e de todos. Ótima iniciativa, né? Boa tarde aqui, as gurias, a Rosana também muito orgulhosa e feliz com a participação das escolas, o Evandro Paixão dando parabéns para vocês, a Alessandra, né? Falando dessa sensação da concretização do amor dedicado à nossa profissão. Bom, eu vou provocar um pouquinho mais aqui as nossas internautas para que elas falem se elas têm filho em casa ou não, qual a dificuldade que elas têm, qual seria uma sugestão de brincadeira, ou o que vocês têm feito com seus filhos em casa, né? Até para a gente distensionar, né, gurias, porque as relações estão, como esse momento é um momento difícil, nós estamos numa crise sanitária, né? Estamos vivendo uma crise também social, o aumento da pobreza vem chegando com muita força, a gente percebe toda a luta da prefeitura de abastecer os estudantes mais vulneráveis com alimentos já, 1, 2 rodadas, mas mesmo assim é insuficiente, porque chega junto o desemprego, né, a pobreza, infelizmente as políticas públicas de garantia do acesso à renda, elas não chegam na ponta, as comunidades que estão em periferias têm vivido assim, dependido muito da solidariedade de outros, muitas vezes, para suprir as necessidades básicas. Então, é um momento muito triste, é um momento duro, né? Uma crise sanitária, social, uma crise política desse governo, né? Extremamente instável. E, claro, propor brincar em meio a tudo isso, talvez também trazer um pouco, humanizar um pouco esse momento tão duro, né? Então, pode parecer que o tema não se adequa ao momento, mas é justamente agora que a gente vai precisar encontrar receitas caseiras, como a Rose falou, dentro do nosso santuário, né, dentro da nossa casa, seja onde a gente vive, que a gente consiga, através dessa questão lúdica, trazer também a saúde mental, né, o nosso equilíbrio, as nossas emoções, né? Tem dias que a gente está muito sensível, a gente tem vontade de chorar diante das notícias de contaminados, de mortos. E esse é o mundo que chega pela tela da televisão e as nossas crianças estão ali também, elas estão vendo e acompanhando. Então, acho que preservar também, né, as crianças em relação a essa dramaticidade toda também pode ser uma diferença, né? Já que eles hoje não estão no contato com amigos, não vão para a escola, estão em casa, a gente também ter essa dosagem, né, de que as notícias muito ruins, elas sejam do nosso alcance, que é o suficiente, porque nós tomamos as decisões, nós nutrimos essa família, mas que as crianças consigam estar focadas, né, em coisas mais positivas. Então, eu queria que a Rose falasse um pouquinho sobre esse movimento, né, Rose? Tu tem uma história, tu conhece esse movimento do direito ao brincar no mundo, né? A Aliança pela Infância, a OMEP, que é essa organização que tu participa. Eu queria que tu falasse um pouco para quem não é da área da educação,
né, para a comunidade que está aqui, como é que nasce esse movimento pelo direito ao brincar, né? E como é que os países se integram? Isso foi garantido pela ONU, né? A recomendação do lúdico, da infância. E como é que é essa tua vivência, assim, integrando a OMEP também? Bom, o Dia Mundial do Brincar, ele nasceu no ano de 1999, numa conferência que tinha de ludotecas, né, em Tóquio. E ela foi pensada, então, para garantir esse direito ao brincar, a partir do entendimento que se tem de que brincar realmente é coisa séria, né, que a gente precisa entender que a constituição da criança, ela passa pelo brincar, que a aprendizagem da criança, ela passa pelo brincar. Então, quando a gente diz assim, vai na escolinha só para brincar, exatamente. Quanto mais essa criança brincar, quanto mais ela tiver a oportunidade do brincar livre, do brincar com recursos, com materiais, mais essa criança vai se desenvolver. E isso é extremamente importante. E a gente tem alguns países que já têm estudos com relação a isso, né? No Brasil nós também temos, que traz isso, e aí as famílias conseguem entender melhor, né? Mas a gente tem aqui as professoras, né, das nossas escolas, que são pessoas capacitadas, como a Daia trouxe antes, houve um tempo em que a educação infantil era ligada à assistência social, e que as pessoas simplesmente cuidavam das crianças em casa. Hoje, as professoras, elas precisam ter uma formação mínima, de acordo com a lei estabelecida naquele município, né? E aí o brincar, ele nasce em 99, em 2000, a gente tem o primeiro Dia Mundial do Brincar, né? E a partir dali, a gente tem mais de 40 países no mundo todo que comemoram o Dia do Brincar, que é dia 28 de maio. E aí, a gente tem a Aliança pela Infância, que é uma organização, né, da sociedade civil, que tem até site com várias sugestões, várias ideias, e eles pensam e vão disseminando pelo mundo esse brincar. Esse ano, o tema é o brincar entre o céu e a terra. E aí nós temos, em Novo Hamburgo, a OMEP, que é a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, que nasceu após a Segunda Guerra, para dar conta das crianças que ficaram órfãos, que não tinham o que alguém por elas, né? Então, essa ONG, essa OMEP, ela entrou naquele período para ajudar com as questões que ficaram de sequelas da Segunda Guerra, né? Uhum. E a partir dali, a OMEP, então, abraça a causa, e ela também é uma organização da sociedade civil que tem no mundo todo. No Brasil, a gente tem a OMEP em vários estados. Aqui no Rio Grande do Sul, nós só temos atualmente a OMEP Novo Hamburgo e a OMEP de Santa Maria. Mas a OMEP, ela tem feito aqui no Vale dos Sinos uma caminhada muito importante. Então, o brincar chega a São Leopoldo através da OMEP para o Dia Mundial do Brincar, com várias pessoas, não só comigo, mas várias pessoas que frequentavam e frequentam os cursos da OMEP, os bate-papos da OMEP. Então, a OMEP faz todo um movimento. E aí a gente abraça, e onde a gente vai multiplicando, então, esses nossos movimentos, esse nosso conhecer o brincar, né? E aí eu começo em São Leopoldo, na escola, na MF Padre Orestes, que era onde eu trabalhava, e dentro da Padre Orestes, a gente começa, então, a fazer o Dia do Brincar, primeiro com as crianças das séries iniciais, depois no movimento com a escola toda até as séries finais. E aí, em 2017, não só a Padre Orestes, várias escolas fizeram esse movimento, né? Dentro da Padre Orestes, eu trabalhava com a brinquedoteca, eu tenho formação de brinquedista pela URGS também, né? E aí, dentro da brinquedoteca, esse movimento cresceu bastante, a escola sempre abraçou a causa, e o movimento do brincar dentro da escola cresceu.
até que em 2017, então, a gente leva esse movimento para a Secretaria de Educação e amplia ele para a rede de São Leopoldo. E aí a gente teve vários parceiros dentro da secretaria, a gente teve vários parceiros fora da secretaria, de outras secretarias, como da Cultura, né, da SEMAN, que é lá do Meio Ambiente, e aí a gente vai com esse brincar para o Parque Imperatriz, né, para fazer um grande movimento, chamando as EMEIs, chamando a educação infantil nas EMEFs, chamando essas escolas conveniadas, né? E aí a gente tem, por 3 anos, nunca na data de maio, a gente nunca consegue fazer. São Pedro não ajuda muito. Chove sempre na época, né? A gente tem, todo mundo brinca com a gente, ó, lá vem as gurias do brincar e da chuva, né? E aí a gente teve, o ano passado, a gente levou até ti, não foi bem o ano passado, mas a gente veio conversando contigo, né? Trazendo a lei. Novo Hamburgo já tem a lei, né? Através da OMEP. Campo Bom, a OMEP foi até Campo Bom e levou a lei. Morro Reuter está, né, se apropriando da lei para também colocar lá. Então, a gente tem um grande movimento do brincar no Vale dos Sinos, né, movimentado pela OMEP, que é essa organização, né, então, ela é composta por pessoas voluntárias, na sua maioria professora, a gente tem uma psicóloga participando conosco, que é a Sandra. A gente busca que pessoas de outros setores venham junto com a gente, de outras áreas, né? Porque a gente pensa que só os professores ficarem pensando juntos, às vezes não é bom, né? Precisa ter um advogado, precisa ter um médico, precisa ter um pediatra, precisa ter outras pessoas que é para ampliar esse olhar, né? Às vezes a gente fica muito, né? Mas ali não é proposital, a gente chama as outras pessoas. Até agora, a gente está nos convites, assim, né? Tomara que com essa live agora, as pessoas ouçam e, olha, quem sabe eu posso, né, contribuir. Sim. Fica aí aberto o convite para participar da OMEP, né? E aí, vem para São Leopoldo, a gente conversa, começa esse namoro contigo, né, Ana, para que a lei fosse, né? E aí, então, a gente teve, assim, no ano de 2019, o meu coração, ele explodiu, de fato, de alegria. Foram 3 semanas frequentando a Câmara de Vereadores. Nas 3 semanas, a gente tinha professoras da rede credenciada, né, que saíam do seu trabalho, trabalharam o dia todo, saíam do seu trabalho e iam espontaneamente, porque acreditam no brincar, junto com a gente, iam participar conosco desse movimento lá e ficavam, né, com a gente. O dia que ela foi aprovada, eu chorei muito, fiquei muito feliz, né, e depois a gente fez na semana seguinte, então, ou no dia seguinte, um movimento lá dentro da Secretaria de Educação, onde a lei é assinada junto com as crianças. Nossa, isso foi, assim, algo que transcendeu todos os movimentos. A gente teve a presença da professora Marita, né, representando o professor Redim, que é uma pessoa que luta por esse brincar. Ele faz parte da OMEP também, né, ele não tem frequentado como nós, né, porque está com a saúde fragilizada, né, mas ele sempre nos apoia, a gente vai até ele para buscar uma consultoria, né. E a Rosane, antes que fez o comentário ali, a Rosane Romanini, que é a presidente da OMEP, né, que é uma das pessoas que mais luta e mais faz esse movimento, né. Então, quando tem uma brechinha, tem um município lá que quer ouvir sobre o brincar, lá está a Rosane, bota o povo embaixo do braço e vai, né? E esse é um movimento, sim, muito bacana, que nos coloca nesse movimento que é mundial, né? Sim. De que o adulto preste atenção nesse brincar. E antes da pandemia, a recomendação era que sempre o brincar ele fosse desemparedado, ele fosse em parques, ele fosse em praças, ele fosse em meio à natureza, né? Então, a gente sempre escolheu o Parque Imperatriz para fazer o Dia do Brincar, porque ele tem toda essa característica, né?
desse brincar desemparedado, esse brincar junto à natureza, né, esse brincar ao ar livre, que proporciona para as crianças tantas coisas que só quem foi conosco lá, a gente chegou a ter no último dia do brincar, 1.000 crianças, né, Daia? Entre o turno manhã e tarde, e quando a gente levou a proposta, as pessoas diziam assim, vocês são loucas, gurias, isso não vai dar certo. Como é que vai organizar tudo isso? É simples. A gente monta o espaço e cada professora vai com a sua turma e brinca onde quiser. E aí as profs foram se organizando e deu super certo. Todos os anos, né, Dai? A gente tem essa felicidade. Esse ano a gente está fazendo dessa forma diferente. Na verdade, porque a pandemia nos exige isso, né? Mas a gente também, eu penso que não vai não vai ser diferente, vai ser bom também. Eu acho que vai trazer bons resultados, assim como foi em 2017, 2018, 2019. Eu acho que a partir disso, as famílias vão poder também deixar marcas significativas na vida das suas crianças, né? Deixar boas lembranças. Eu acho que a gente pode usar a Semana do Brincar, que não é só uma semana, a gente sempre tem frisado isso, né? A gente tem que pensar que não é só esta semana em específico, né? O brincar, ele vai além disso. E hoje a gente fala enquanto assessoras da educação infantil, né, Ana? Mas eu penso que isso não deve ficar restrito às crianças de 0 a 5 anos, né? Porque a infância não termina com 5 anos, né? A infância, ela vai além, né? Então, que isso possa se estender também para as crianças maiores, né? Que as famílias possam também criar memórias afetivas com essas crianças, entende? Eu penso que 2020 está sendo desafiador, né? Com certeza. E a Semana do Brincar também vai ficar marcado, e eu espero que de forma positiva. Eu tenho certeza que vai, assim como foi os outros anos. Vai, sim. É um desafio, mas nós faremos uma grande diferença, eu acho, na vida de muita gente construindo essa Semana do Brincar, só que dessa vez em casa e não nos espaços abertos, né? Aqui a gente tem mais comentários, a Cláudia Matos, né, dizendo que a Rose Domingos é uma grande responsável pela conquista dessa lei. Quem trabalha uma vida nessa área entende e reconhece a importância. A Carla, né, nos elogiando, obrigada, Ana, sempre na luta pela educação. A Mariângela Siqueira Roden, parabéns, gurias, pela iniciativa, lindo trabalho da SMED. A Rosiliane Goulart, olá meninas, temos que pensar no emocional das crianças e o brincar que emociona. A educação infantil precisa ganhar visibilidade e ser respeitada. Nossa representante Rose, simplesmente maravilhosa. Saudações, Cristiane Dias Salvadori, sempre agradecidas pela tua participação. Aqui quem diz é a Vânia Miller. A Luciane Hensky, orgulhosa da nossa rede. Um beijo para vocês três e outro para as especialistas em brincar da EMEI Girassol. Ai, queridas. O Valdir dando boa tarde, o Evandro Paixão perguntando como fica o desafio para junto das famílias em mostrar a importância do brincar como ação educativa e pedagógica. Uma baita provocada aqui, né? A Alessandra dando parabéns, né? Honrada de estar ao lado de vocês. Parabéns pela iniciativa. A Elisa Stork, já postei nossa brincadeira de caça ao tesouro que foi proposta na Semana do Brincar. Aqui meus filhos estavam empolgados. As crianças precisam deste vínculo que proporciona o brincar e também através do brincar simbólico, organizar e expressar seus sentimentos. Orgulho da nossa rede. A Tabita também parabenizando, dizendo que é uma alegria nos ouvir e que ainda hoje as brincadeiras têm um papel super importante na vida dela, nas lembranças da infância e nos hábitos de adulta. A Eliane Orso, estamos vivendo um momento muito delicado, essa iniciativa faz bem para a alma, parabéns. A Celina dando parabéns, a Dai Doro, o brincar é para a vida toda, tenho 3 adolescentes que ainda brincam, durante a quarentena voltamos a pular corda, fazer bambolê, jogar dama.
o que há tempo não fazia, mas devido à correria do trabalho. A Cristiane dizendo, Vânia Krause Miller, parabéns por essa conquista, acompanhei a tua luta e o entusiasmo pela garantia da lei do brincar. A Márcia dando boa tarde, estudante de pedagogia, primeiro semestre da FURG em Rio Grande. Que legal. A Daiane, brincar é a base da criança, através das brincadeiras conseguimos... Ai, passei demais o cursor aqui, meu Deus, eu não vou dar conta de ler tudo. Nossa, agora que eu vi como tem comentário, eu acho que eu não vou conseguir ler todos, gurias, porque são muitos. Mas depois eu vou responder para todas, cada uma aqui, mas enfim, muita gente aqui elogiando a iniciativa, dando parabéns, né? E deixando todo esse carinho, né? Porque o brincar também é uma manifestação de afeto, né? É uma forma de liberar as nossas emoções. Então, poderíamos dizer que o brincar é um antídoto para toda essa guerra, todo esse ódio, né? Construir através do brincar uma sensação e uma harmonização na nossa vida, repelindo toda essa negatividade que existe na sociedade. Infelizmente, isso também tem se reforçado muito no último período, né? Uma curiosidade até para o pessoal aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Rose, sobre essa formação de brinquedista. Para quem está acompanhando aqui, o que é uma brinquedista, o que uma brinquedista aprende? Essa oferta, assim, de uma especialização, digamos, na área do brincar. Conta um pouquinho para a gente, que isso é uma coisa, para mim, pelo menos, eu não tenho tanto domínio. Bom, a brinquedista, ela aprende basicamente todo o processo do brincar, né? Então, a gente aprende sobre o brincar, sobre brincadeiras, a gente aprende sobre os espaços de brincar, a gente aprende a organização de brinquedotecas, a gente tem especificamente brinquedoteca hospitalar, brinquedoteca escolar, brinquedoteca de adulto, brinquedoteca de criança, brinquedoteca de loja, né, que é um cantinho ali para entreter as crianças enquanto, né, agora está tendo brinquedoteca em academia também, tem alguns espaços, né, que colocam como brinquedoteca, mas que não é. Então, quando tu diz assim, por exemplo, a nossa escola tem uma brinquedoteca, e aí tu entra na brinquedoteca da escola e tu olha aquela brinquedoteca, primeiro a brinquedoteca é para ser um espaço onde tem brinquedos, né? E às vezes a gente entra e olha e não enxerga os brinquedos, enxerga uma cacaiada, uma coisarada, tudo assim, né? Então, isso não é brinquedoteca, é uma sala de brinquedos. Ou então, tu entra, tu olha as paredes e tu enxerga, tem prateleira em todas as paredes e tem brinquedos, ursinhos, bonecas, tudo nas paredes. Mas a organização desse espaço não existe. Então, não é uma brinquedoteca, é uma sala de brinquedos. Para ser uma brinquedoteca, precisa ser um lugar que tenha um espaço propositor para as brincadeiras, que tenha cantinhos, né? Que tenha, eu tenho um cenário ali que é para fantasias, então eu vou ter arara com fantasias, eu vou ter espelho na altura das crianças. Quais são as crianças que utilizam esse lugar? São pequenas? São grandes? O espelho tem que estar na altura das crianças que vão usar. Eu preciso ter acessórios, eu preciso ter, né, as mais diversas coisas ali naquele espaço. Lembrando que quando a gente fala em fantasias, né, e acessórios, a gente vai para a questão de gênero. E aí a gente tem a questão de meninos e meninas. Dentro de uma brinquedoteca que é organizada de fato, às vezes a pessoa diz assim, eu tenho uma brinquedoteca lá na academia, e tu entra na brinquedoteca da academia, tu olha, é um cantinho, 2x2, 1x1, 2x2, uma coisinha assim bem pequenininha. Aí ali tem uma mesa com folhas de desenho, lápis de cor, umas almofadinhas e chamam de brinquedoteca. Isso não é uma brinquedoteca. Isso é um espaço kids, que é diferente de uma brinquedoteca.
né? A brinquedoteca, ela precisa ter uma organização de espaços propositórios, né? E ela precisa ter uma quantidade suficiente para as crianças que vão circular por aquele espaço naquele período, né? Então, se é uma brinquedoteca de adultos, eu vou ter jogos, eu vou ter brinquedos que chamem a atenção de adultos. Se é de criança, dependendo da faixa etária, eu tenho que pensar quais são os brinquedos e brincadeiras que vão permear aquele espaço. Então, a formação da brinquedista passa por isso. Uma brinquedista, ela aprende que ela não pode interferir nas brincadeiras das crianças. Então, se as crianças formaram uma brincadeira, criaram uma regra, como já aconteceu comigo, por exemplo, vou falar uma história que a maioria que está me ouvindo aqui, que é minha fã, já conhece, mas é a história da Michelle. A Michelle é uma menina negra que não brincava, e aí eu não conseguia entender por que a Michelle não brincava. E eu comecei a me aproximar. Toda semana a gente ia para a brinquedoteca, uma turma de 2º ano do ensino fundamental, e a Michelle não brincava junto com as outras meninas. Na primeira vez ela não brincou, na segunda eu fui ver o motivo, era porque tinha uma regra brincadeira. Tu só podia brincar, eram Barbies, se a Barbie tivesse uma característica tua. Então, cada menina pegava uma Barbie e brincava. E a Michelle era negra, tinha o cabelo black que nem o meu, não tinha nenhuma Barbie assim na brinquedoteca. Ninguém disse para a Michelle, tu não pode brincar. Mas era a regra da brincadeira. Eu, como brinquedista... Ela não se identificava. Não. Fiquei muito mal com essa situação, mas eu não podia quebrar a regra que foi construída pelo grupo. Uhum. Mas eu também não podia deixar assim. O que eu fiz? Fui comprar uma Barbie negra para a Michelle poder brincar. Eu tenho que ofertar as possibilidades ali. A regra da brincadeira foi criada pelas crianças, eu não posso desconstruir. Então, eu, como brinquedista, eu preciso saber disso. Eu, como professora, eu preciso saber que as crianças criaram uma regra e essa regra não pode ser, por pior que ela seja. Ela tem que ser refletida com essas crianças, ela tem que ser repensada, mas ela não pode ser quebrada, né? Então, o brinquedista, ele passa por essas questões assim, né? E de construir esses espaços, e o que é bacana ter nesses espaços. Hoje a gente tem os brinquedos não estruturados, que são os brinquedos de largo alcance, que são os toquinhos, que são as madeirinhas, que são rolinhos de papel higiênico. Quando a gente proporciona isso para as crianças brincar, né? São brinquedos de largo alcance, né? De largo alcance imaginativo. Porque aquele toquinho, ele não é um brinquedo perante a sociedade. Mas para a criança, ela constrói horrores com aqueles toquinhos, né? Então, esse brinquedista, ele precisa estar atento a todas essas questões, entender disso, né? Essa formação que tinha na URGS, ela não existe mais, né? Uhum. Mas ela, aqui no Rio Grande do Sul, a OMEP também tinha formação de brinquedista, aqui no Rio Grande do Sul agora, eu acho que só em Capão da Canoa tem uma formação lá, e tem uma em São Paulo, que é muito boa, é uma mais ampla, né, é uma outra formação, assim, tem um custo também mais alto, né, mas é isso. Muito legal. Formação de brinquedista. Muito interessante, muito interessante. Bom, tu acabaste falando sobre a questão da representatividade de gênero, né, Rose, que era uma questão que a gente queria abordar em relação a etnia e também brinquedo de menina, brinquedo de menino, né? Acho que tu pode fazer um comentáriozinho assim pequeno sobre, para a gente não deixar passar. É importante, Ana, a gente falar sobre a questão da representatividade e da representação, né? A gente tem hoje a Lei 10.639 e a Lei 11.645. São duas leis, né, que trabalham com a temática afro e com a temática indígena, né? Uhum. A gente tem essa lei, ela foi necessária ser construída, assim como a lei do brincar foi necessária, né? Só que ela não é implementada na educação infantil, na maioria das vezes.
Essa lei, ela perpassa os PPPs das escolas, mas na hora da implementação as escolas não conseguem fazer, né? Não conseguem colocar isso em prática, né? Então, a gente tinha pouco material a respeito disso, realmente, e agora a gente está ampliando, né? Ali no início, tu fala da minha formação, do meu currículo ali, que eu sou uma das idealizadoras do coletivo de Profs Pretas, e esse coletivo, ele está com sede provisória em São Leopoldo, né? Mas ele é um coletivo que a gente tem professora de toda a região metropolitana, né? A gente tem professora de Viamão, de Porto Alegre, Canoas, e aqui do Vale dos Sinos, né? Dentro do coletivo, a gente está construindo materiais para ofertar para a educação infantil, para que essas profs da educação infantil consigam dar conta disso, né? E aí, quando a gente fala no brinquedo, e a educação infantil é o brincar, a gente precisa, então, pensar nesse brinquedo, né? Dentro da nossa sala, do nosso espaço de atividade, na Escola de Educação Infantil, a gente tem uma gama de bonecas. Às vezes, a gente encontra uma boneca negra numa sala que tem 15 bonecas não negras. Isso é muito forte e isso ajuda na constituição dessa criança. A boneca, ela trabalha a questão da subjetividade da criança, né? Ela está construindo. Esse movimento que a gente faz, que é de pegar o bebê, de nanar, de fazer carinho, de dar comidinha. Quando que a gente faz isso com a boneca negra? E isso é muito forte. Isso fica no nosso subconsciente. Isso mostra para essa criança pequena que é negra, que está dentro dessa sala, e que nunca vê esse movimento, ela começa a não se reconhecer como negra, para poder ganhar também aquele carinho, para poder ganhar aquele afago, né, aquele colinho, né? Então, a gente precisa ter, dentro da nossa sala, do nosso espaço, o mesmo número de bonecas brancas para o número de bonecas, o mesmo número de bonecas negras para o número de bonecas brancas que a gente tem ali, para a gente começar a modificar a estrutura desde baixo. Quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, ele já começa ali. Sim. Né? Na brincadeira. E daí eu encontro algumas professoras que dizem assim, eu não tenho nenhuma criança negra na minha sala, então eu não preciso ter bonecas negras. Precisa, porque a criança não negra, ela precisa fazer carinho em bonecas negras. Já aconteceu, e as pessoas têm me buscado para isso, né? E eu tenho acompanhado alguns casos de uns anos para cá. Entrou um menino que era haitiano na turma. Ninguém chegava perto do menino que era haitiano na turma, porque as crianças tinham medo do menino que ele era de outra cor na educação infantil. Então, se eu tenho bonecas negras nessa sala, se isso é comum, se a professora brinca, se a professora dá colinho, dá comidinha, isso vai ter um outro movimento com essas crianças. E elas não vão estranhar quando elas tiverem que se aproximar de crianças negras. Então, precisa desse movimento, né? Os livros de história, a mesma coisa. Cada livro que eu tenho na minha sala com personagens não negros, eu preciso ter um livro com personagens negros. Não precisa ser história da África, mas que sejam personagens negros em ações afirmativas, né? E a gente tem hoje uma infinidade de livros, né, com personagens negros que são maravilhosos, né? E que precisam estar à disposição das crianças. Então, esse movimento a gente precisa fazer a mesma coisa com a questão indígena, né? Sim, teve uma colega aqui que comentou que bonecas negras ela até encontra, mas bonecas indígenas ela não viu ainda. Alguém aqui comentou agora há pouco. A questão das bonecas indígenas, a gente não vai ver, porque o brincar indígena, ele tem uma outra constituição para as crianças
indígena. Agora, pela OMEP, a gente também tem estudado as infâncias indígenas, né? Então, é uma outra constituição. Então, a gente não vai encontrar bonecas e bonecos indígenas, porque não faz parte do brincar da cultura indígena a boneca e o boneco. Sim. Mas faz parte a natureza, faz parte outros movimentos, né? Sim. Bom, a participação aqui está muito intensa, né? E tem uma pergunta aqui para ti, Daiane. O Lucas, ele está perguntando assim, como tu percebe a gradual substituição do brincar da educação infantil por um ensino menos lúdico nos anos seguintes? Que acho que ainda existe uma quebra, né? Parece que termina a educação infantil, aí começa o ensino fundamental, rompe toda uma relação que vinha sendo construída. Como é que tu percebe isso e o que a gente pode construir pedagogicamente para que o brincar perpasse a infância, a adolescência, né, se mantenha presente na relação pedagógica? Sem dúvida há um abismo, né? A gente sempre diz que há um abismo entre a educação infantil e o ensino fundamental, né? É como se realmente eles deixassem de ser crianças porque estão no primeiro ano, né? E não pode ser assim, né? Nós temos que partir do princípio de que eles continuam sendo crianças e o brincar, ele é da criança. A ludicidade é da criança, né? Então, se a gente parte desse princípio, a gente entende que se a aprendizagem ela vai acontecer de uma maneira mais fácil, né? Vamos dizer assim, né? Se estiver ao encontro daquilo que a criança necessita. E o brincar é algo que ela necessita. Então, ela tem, como é que eu vou dizer? Nós precisamos, penso que os professores de ensino fundamental, eles acabam também ficando muito presos à questão do conteúdo, de dar conta. E isso, currículo. Do currículo, exatamente. E isso muitas vezes atrapalha, vamos dizer assim, esse entendimento da ludicidade, porque o que acontece? Fica muito preocupado em dar conta, né, que a criança leia o mais rápido possível ou escreva o mais rápido possível e esquece que ela tem um tempo para isso, né, Ana? Que não é o nosso tempo, muitas vezes. E aí, se eu ofereço um ensino, a possibilidade a ela de aprender através do lúdico, dessa ludicidade, com certeza eu vou ter um êxito maior, né? A criança ela vai entender mais a linguagem, porque o brincar, ela é uma linguagem da infância, né? A criança, quando ela brinca, ela, ali naquela interação, e aí a gente traz também para a questão que a Rose trouxe, que tu falava com a Rose antes, a respeito de brinquedo de menino e de menina, né? A criança ela é um direito de aprendizagem, o brincar é um direito de aprendizagem, né? Então, ela tem o direito de brincar com o que ela quiser, né? Então, nessa interação com os objetos, com as pessoas, né, com os colegas, com os adultos, ela vai aprender de uma forma mais satisfatória. Isso na educação infantil, mas também nos anos iniciais, né? Que a gente esquece muito. E a gente vem buscando que não tenha mais esse abismo, né? Aproximar um pouco mais os dois mundos, vamos dizer assim, né? Porque, inclusive, em alguns momentos a gente tentou fazer ainda a gente tem esse ideal, agora, né? A pandemia acaba que nos atrapalha um pouco, mas de aproximar o infantil 5, a etapa 5, a última, né? Da educação infantil, e o primeiro ano já fazendo esse movimento, entende? Essa transição para ela não ser tão brusca, né? Porque a criança sai da educação infantil e onde ela pode se expressar, né? De uma forma um pouco mais livre, talvez, e vai para o ensino fundamental, onde ela tem que sentar um atrás do outro, aquela classe. Então, assim, claro, né? Não vou generalizar, tem professores e professores, mas vamos dizer que, né? Em alguns momentos isso acontece, né? Essa ruptura é muito, muito, muito grande, assim, é muito forte, né? Então, eu penso que os professores de ensino fundamental, não para puxar a brasa para o nosso assado, mas eles deveriam também olhar um pouquinho para a educação infantil e tentar aproximar também. Não é, Rose? Uhum. A gente sempre diz isso, né? De que a gente, às vezes, nós da educação infantil,
a gente fica subordinado ao fundamental, né? Mas por que a gente não pode fazer o caminho inverso? O fundamental olhar um pouquinho para nós, né? Eu acho que também seria bem bacana. E nós, os adultos, então, o nosso desafio é ainda maior, né? Nós também lembrarmos dessas experiências que a gente teve para a gente poder exercer essa nossa fase adulta, esse nosso momento, mas também sempre ressignificado pelas experiências da infância, né? Porque a gente também vai se endurecendo socialmente, politicamente, vai adotando alguns padrões, né? E vai esquecendo de ter esse jogo de cintura. E eu acho que a experiência do brincar, a gente, quando é pequeno, tá pulando um elástico, tá jogando 5 Marias, ou tá jogando taco, a gente consegue confiar nas regras e consegue estabelecer também, assim, variáveis, né? E parece que, às vezes, na vida adulta, a gente não consegue mais estabelecer as variáveis. Parece que ou é uma coisa ou é outra, né? A gente fica mais rígido. Então, essa experiência lúdica, ela tem que nos acompanhar sempre, né? Para a gente lembrar de que nem sempre as coisas são perfeitas, nem sempre o dia do brincar vai ter sol, nem sempre a semana do brincar vai ter tempo bom, vai ter um ano que a gente está numa pandemia, mas a gente dá um jeito, né? Flexibiliza, faz acontecer, né? A gente recria um pouco dessa relação, porque eu acho que as variáveis, elas nos ajudam a construir seres mais humanos, assim, e capazes de lidar com frustrações também, né? Lidar com uma frustração, poxa, preparei tudo, chegou no dia, choveu, né? O professor sabe fazer isso, às vezes chove, não era o que ele queria, mas ele dá um jeito e faz na sala de aula, não é mesmo? Então, acho que essa frustração que às vezes a gente acaba carregando por idealizar as coisas de uma maneira e não saber aceitar que elas poderiam ser ressignificadas, eu acho que isso o brincar traz para a gente como experiência, né, de vida, assim. Acho isso muito importante, assim, me fez pensar agora aqui. Urias, a gente está... Sim. Eu queria só falar que antes eu me passei a questão de gênero, né? Que é uma coisa que existe um atravessamento muito grande aí, né? A gente fica limitando as crianças com o que elas podem ou não brincar. Quando tu vai numa loja, tu entrou numa loja de brinquedos, eu vim buscar um presente. A primeira pergunta que a vendedora te faz é para menino ou para menina? Aí a segunda pergunta é qual é a idade, né? A gente não pode limitar o brinquedo é de brincar, ponto, né? Então, os brinquedos, eles servem para as crianças terem as experiências delas, né? Então, na brinquedoteca, eu tinha um Jeep rosa desse tamanho, assim, e que os meninos disputavam a tapa aquele Jeep, né? Era o Jeep da Barbie, né? Que eu tinha ganho. E aí tinha uma briga. No início, ninguém tocava no Jeep, porque o meu pai disse que rosa é de menina. Porque o meu pai disse, então, aquela concepção que vem da família, ela vem forte. E aí, com o tempo, tu vai dizendo, olha, rosa é uma cor, né? E essa cor, ela não escolhe se ela vai ser de menino, se ela vai ser de menina, né? Então, a gente vai desconstruindo isso com a criança também, né? Mas eu não posso brincar de boneca, eu quero brincar, mas eu não posso brincar porque o meu pai não deixa. Ele disse que brincar de boneca é coisa de menina. Deixa eu te perguntar, então, o teu pai te pega no colo? Pega. Teu pai te dá banho? Quando a minha mãe não tá, ele dá. Teu pai faz... Então, esse é o movimento, né? E aí, tu vai fazendo a desconstrução sem ir contra a família, né? Sem descredibilizar a família, né? Que tem uma concepção, que tem um pensamento, e em muitos momentos, em reuniões com as famílias, conversando com elas e trazendo isso, né, no diálogo, para que elas entendam que é necessário, né? E as meninas brincam de carro, porque se tu vai dirigir, tu é uma mulher que futuramente tu quer aprender a dirigir, por que tu não pode brincar de carrinho, né? E aí a gente tem até alguns estudos que dizem que a mulher
tem mais dificuldade para estacionar, porque na infância ela não fez esse movimento de carrinhos, né? Tem algumas coisas relacionadas a isso, né? E o menino, pá, vai lá, enfim, né? Tem uma série de questões assim, e que a gente precisa repensar enquanto pais, né? Mãe e pai, e fazer esse movimento na nossa casa, né? De que o brinquedo na caixa não vem dizendo se ele é de menino ou se ele é de menina. Vem dizendo qual é a faixa etária que ele é indicado. Que eu não posso dar um brinquedo para uma criança pequena que tenha pecinhas que essa criança vai botar na boca. Essa é a preocupação. Se o brinquedo vai ser adequado para a maturidade que aquela criança tem. Somente isso, né? E aí deixar essa imaginação fluir e que essa criança possa brincar, que o menino possa experimentar vestido como fantasia, possa se maquiar, depois vai tirar, é uma brincadeira, uma experimentação, né? Não é determinar se essa criança vai ser isso, vai ser aquilo, né? Não tem a ver com isso, né? Esse brincar, esse experienciar. O brincar, ele pode, inclusive, ter um papel cultural muito importante, né? Ele perpassa essas questões que tu está trazendo. Ele é uma possibilidade muito interessante de reconstruir, né? E de desamarrar alguns nós sociais, né? Algumas concepções, assim, que estabeleceram o machismo, estabeleceram o racismo, né? Através do brincar, tu consegue ir desfazendo alguns valores que já estão padronizados na sociedade, e é bem como tu colocaste, né? São experiências assim que vão contrapondo, né? Que vão quebrando alguns paradigmas, vão fazendo uma reflexão acontecer ali na hora, no ato. Tem uma colega aqui, a Rita, até quero agradecer que ela está participando, foi minha colega, trabalhei com ela na Escola Olímpio. Ela disse, meu filho menor uma vez pediu um fogãozinho de presente, eu fui comprar e quando disse que era para menino, disseram que não tinha, porque só tinha rosa. Ou seja, a pessoa já estabeleceu, né, que não teria fogão para ele. Por que não podia ser um fogão rosa? Sim. É complicado isso, né? E o homem, ele cozinha, né? Sim. Ele precisa saber cozinhar, né? E aí a gente vai lá e limita, porque não tem um fogão de cor de menino. Então, coisas que a gente tu pode também ir desfazendo essa divisão das tarefas que sempre ficaram, né, para as mulheres, e começa já na infância, né? A menina assumindo isso e o menino não, né? Então, é muito interessante. A maioria das pessoas aqui comentando, eu não vou conseguir ler tudo, porque muita gente... Eu quero agradecer, inclusive, o nível de participação, assim, das nossas internautas. Depois eu vou ler cada comentário, mas a maioria dizendo, assim, que hoje foi um grande aprendizado, sabe? Essa experiência com vocês duas, de falar da importância do brincar, do quanto ele é presente na vida da gente. Se ele não é, tem alguma coisa errada, né? A gente tem que se rever também e pensar de que forma a gente tem levado a vida, né? Eu acho que a pandemia está sendo um momento muito duro, assim, para nós, no sentido de nos limitar de tantas coisas. Mas se tem algo que ela tem nos trazido, que é um diferencial, e que a gente pode levar para a vida como uma oportunidade, está sendo essa relação, né, em casa, com as pessoas que a gente está cuidando, com as pessoas com quem a gente está convivendo. Nós nunca passamos um tempo tão longo, assim, nem nas nossas férias, né, que às vezes a gente tira 10 dias aqui, 15 dias ali, com os filhos, né, estando tão presente assim na vida deles em razão desse corre-corre que a própria Dai falou. A gente deixa de brincar com os filhos porque está sempre correndo em função do trabalho. Então, quem sabe a gente possa olhar, né, que no meio de tudo isso que está nos desafiando, né, que é uma luta em defesa da vida todos os dias, cada um que se vai importa muito para a gente, né, mas que a gente tem uma possibilidade também de resgatar uma vivência mais afetiva, mais próxima, mais amorosa, até a nossa casa, né? Rose, eu fiquei pensando, imagina se a gente fizesse uma live para ajudar as pessoas a pensarem a criar uma brinquedoteca na sua casa,
sabe? Fiquei assim, quando tu falou em espaço kids, o que que é e o que que é brinquedoteca, me deu uma ideia, eu acho que a gente vai te chamar mais uma vez e, de repente, tu pode estar trazendo essa experiência tua, da tua formação, para que nas nossas casas a gente consiga adaptar os espaços, né? Consiga construir aquele lugar que a nossa criança, que não está trabalhando em home office, né? Não está na live e que às vezes está só grudada na TV, como é que a gente pode criar um espaço na nossa casa, né? Como tu fala, uma brinquedoteca, e possa levar o conhecimento das famílias que a nossa casa também precisa ter esse espaço. Às vezes a gente tem tudo no alto, né? As prateleiras, tudo organizado, tudo bonito, e a casa não é o lugar do brincar, né? Eu acho que agora ela tem que cumprir essa função, né? Então é como vocês falaram, pular na cama da mãe, subir no sofá, isso agora virou, né, uma questão do nosso dia a dia. Mas eu quero agradecer. Sim, Rose. Pode falar, daí a gente vai encerrar. Quero só fazer um parêntese aí, porque assim, ó, sofá, tu compra outro, mas a felicidade do teu filho naquele período ali, essa criança vai ter 5 anos uma vez só na vida, vai ter 2 anos uma vez só na vida, né? Isso vai passar muito rápido, né? Então, eu acho que vale a pena todo esse investimento nas nossas crianças, nos nossos filhos, né? Nos nossos pequenos, quando estiverem conosco na escola, a gente sempre faz essa defesa, né? Vale a pena esse investimento nesse humano, né? Nessa afetividade, nessa coisa gostosa, assim, né? Que às vezes a coisa é tão tensa, assim, a gente bota regras rígidas, duras, né? Sim. E aí agora a gente tem visto que nada disso, né? É tão importante assim. E se a gente puder sair dessa experiência também, assim, construindo outros valores e a gente, numa volta à normalidade, que um dia vai acontecer, a gente venha com essa bagagem do que realmente vale a pena na vida, né? Desses afetos, desses momentos, né? Que não tem nenhuma loja para vender. São coisas que estão ali na nossa mão para a gente exercitar, exercer. E às vezes a gente, pelo materialismo, acaba não valorizando, né? Que a gente possa voltar também enquanto humanidade diferentes, valorizando coisas que a gente pôde experimentar nesse momento, mas que a gente pode talvez levar para a vida toda, né? Como experiência de vida. Gurias, a gente já está há 1h30 conversando. Eu tinha dito que era 40 minutos. O assunto é tão gostoso e a participação está tão forte aqui das pessoas que a gente não conseguiu controlar. Mas eu quero, assim, agradecer muito a vocês duas, né? Eu sou muito grata a vocês e a todas aquelas que vieram até o nosso mandato, trazendo a proposta dessa semana, né? É muito emocionante. Esses dias eu vi nas lembranças do Face, mas era tarde da noite. Ao invés de eu compartilhar, eu não fiz na hora. Daí no dia seguinte tu não tem mais, né? Fiquei triste porque aparecia o dia da votação final, o plenário cheio, né? As educadoras com cartazes. Foi muito bonito, assim. Então eu sou muito grata, assim, como parlamentar, além de professora, colega, mas como vereadora, eu sou muito grata a vocês por vocês terem trazido para mim essa temática, né? Porque eu jamais teria tido, assim, talvez a iniciativa sozinha, né? Então eu fui provocada e foi uma excelente provocação. Eu me sinto assim que eu servi como um instrumento de uma pauta que é mundial, né? E a gente deixa um legado para a cidade. Então eu agradeço muito a vocês e a todas as colegas que hoje vieram nessa live, que também estiveram no ano passado construindo a lei, né? E parabenizo a vocês, porque independente de lei, vocês já faziam a coisa acontecer, né? E isso é muito importante. Então, da minha parte, eu quero agradecer a participação de vocês hoje, né? Dizer para todos e todas que acompanharam que não deixem de entrar no evento que a SMED criou no Facebook, façam um videozinho curto e contem como é que vocês estão fazendo esse brincar em casa, coloquem lá, porque essa pequena experiência pode servir para uma mãe, para um pai que está meio sem ideias, né? E pode levar muita alegria para as crianças que estão hoje fora desse contexto, para eles faz muita falta, né?
A gente sabe disso. Então, gurias, muito obrigada, gratidão enorme, meu abraço virtual, que a gente possa logo, né, estar de volta, mas enquanto não dá, que a gente continue transbordando amor, né? E o brincar nos traz essa leveza. Vocês querem fazer um fechamento aí, uma despedida? A Rose parou, acho. Eu quero deixar o meu grande abraço, meu agradecimento à ti, Ana, né, por ter aceitado esse desafio conosco, né, o ano passado. A gente foi assim, fez um paredão lá na Ana, né, Daia? Foi numa força-tarefa, né? E quero agradecer assim bastante o Evandro, que é o meu diretor, né? Que sempre abraça as nossas ideias quando a gente fala, né? A gente vai fazer tal coisa, a gente já está fazendo, né? E ele deixa, né? A gente ir lá e fazer. E aí eu quero agradecer a Jaque, a Vânia, a Letícia, a Marisa, muito em especial, as gurias que trabalham lá comigo. Quero mandar um abraço bem carinhoso para as gurias da OMEP, né, em especial ali para a diretoria, para a nossa querida Marita, o professor Redim, né, para as gurias do coletivo das Profs Pretas e para todas as professoras da educação infantil que nos acompanham e estão junto com a gente, assim, nessa caminhada aí que a gente sabe que não é fácil o dia a dia, né? Mas ele é cheio de amorosidade, cheio de carinho, cheio de afeto, cheio de pessoas esperançosas, né? E que acreditam que a transformação é através da educação, né? Que legal. Obrigada, Rose. Daiane. Sim, quero te agradecer também, né, por ser essa baita parceira que tu sempre é, né? Sempre que a gente precisa, vai lá, pede socorro, né? Foi uma baita parceira agora nessa questão da Semana do Brincar, da lei, né? Agradecer por esse espaço, porque a educação infantil, ela não tem... Agora está tendo um pouco mais de visibilidade, mas quem acompanha essa caminhada sabe que isso é muito recente, né? Então, por acreditar em nós, né, Ana, junto, assim, com tudo isso que tu vem propondo, assim, sabe? Te agradecer mesmo de coração. Agradecer a minha chefa lá, a Carla, né, que está sempre apoiando, né? Ela diz, gurias, a minha formação é essa, mas eu tô com vocês, estou aqui para aprender com vocês, né? Então, ela acredita muito na gente, né? Então, agradecer, assim, essa confiança que ela tem no nosso trabalho, as minhas colegas lá de assessoria, a Ramona, a Kelly, a Carol, né? Estamos sempre lá naquela correria com as escolas municipais, né? As nossas EMEIs, né? Que eu trabalho mais diretamente com as EMEIs, então quero agradecer as gurias, porque elas são elas que movimentam, né? A gente propõe, elas vão lá e fazem acontecer. Isso é importante, né? Então, e deixar uma frase que eu acho que tem tudo a ver com essa semana, né? Do brincar, que é do Winnicott, ele é da área da psicologia, mas serve para nós também da pedagogia, né? E principalmente agora, que diz assim: é bom recordar que o brincar é por si mesmo uma terapia. Então, que nós possamos fazer dessa semana uma terapia para deixar esse tempo um pouquinho mais leve. É isso. Obrigadão, Ana. Que amor. Obrigada, gurias. Obrigada a todos e todas que participaram. Não esqueçam de compartilhar essa live para que ela chegue ao alcance de muitas pessoas, porque a tarde de hoje foi muito prazerosa e o conteúdo dessas duas maravilhosas também acrescentou muito aí na nossa vida. Obrigada, gurias. Uma boa semana e não esqueçam, hein? Vamos brincar.